Olá pessoal, aqui é a Márcia Juliana do canal Rosa do Saara e estou trazendo para vocês mais uma leitura de registros akáshicos. É uma leitura bem interessante, nós vamos ver hoje mais símbolos bem legais aqui. E é uma leitura que surgiu no meu contexto de formação, no ano de 2022 e que eu venho aqui compartilhar com vocês, tá? É uma leitura bem interessante e espero que vocês realmente gostem. E se puderem, curte o meu vídeo, faz um comentário legal, se inscreve no meu canal, me ajuda aí a me desenvolver e espalhar essa visão, né, do nosso inconsciente, do campo akáshico, dos registros akáshicos para mais pessoas. Bora lá então? Quem é a personagem principal da nossa narrativa de registros hoje? Então, selecionei aí uma imagem da internet, né, bem aleatória, para nomear esta pessoa de Lani, ok? Então, a personagem da nossa leitura de hoje é a Lani. Eu escolhi essa imagem porque ela me faz lembrar em alguns aspectos a pessoa também, né? Em termos principalmente do contexto da idade, assim, né? Era uma pessoa já de meia idade e que no nosso grupo, né, tinha uma demanda específica que fez com que a gente tivesse a oportunidade de acessar, né, os registros akáshicos e trazer aí algumas leituras, algumas narrativas para auxiliar ela nessa questão da demanda dela, certo? Então, qual era a demanda? A demanda que ela trouxe para nós na época é que ela ia passar por uma cirurgia na coluna. Então, ela ia passar por um momento bem especial, né, de interferência no seu corpo, né, nessa questão do foco da saúde. Então, a demanda principal, cirurgia na coluna, certo? O que eu intuí por meio desta leitura de registros akáshicos e que ficou muito forte para o meu entendimento que eu captei, acredito que a questão pontual no espiritual era metalizar ou não essa coluna, né? De repente era um dilema que os médicos estavam passando na época, né? De repente ou passou pelo mental deles, pela análise científica das condições corporais da Lani e tal, ou para que tivesse o melhor resultado, né? Para a saúde dela. Então, intuitivamente eu captei que pode ter passado no mental deles essa questão de metalizar ela. Por isso que eu selecionei essas imagens, né, com esses metaizinhos. Então, porque não é algo assim, é uma fantasia. Isso existe, essa possibilidade dentro da ciência da medicina, né, de se, então, metalizar uma coluna para que ela seja, né, melhorada, que ela desempenhe melhor a sua função, né, devido a algum desgaste, alguma coisa. É um método bastante agressivo, como você pode ver nas imagens, né, mas às vezes é necessário, ok? Então, na época, a Lani trouxe essa demanda, né, ela queria, então, esse apoio por meio dessa leitura, né, provavelmente ela é espiritualizada, então ia ter os seus insights, e estava com certeza, né, pedindo inconscientemente um apoio aí do grupo nessa questão, né? Um consolo, um conforto. E aí, então, aqui eu começo, né, a minha narrativa, a minha leitura, como o cenário principal, lá vem ele, o universo. Bora lá? Então,
já tinha feito, né, todo o meu ritual e tal, que a gente faz, né, o acesso ao eu sou, para chegar a esse momento da leitura. E aí eu começo a minha narrativa da seguinte forma: eu estou no meio, né, do círculo de pedras, e no meio do círculo de pedras eu dou um salto para cima, assim, muito rapidamente, em direção ao universo. E aí eu penso, né? Eu vou pisar em algum planeta e achar alguma coisa da Lani por lá, achando que eu ia resgatar alguma informação, alguma coisa que pudesse auxiliar ela nessa demanda, certo? Mas não. Aí, quando eu estou lá em cima no universo, eu vejo uma cena no meio do universo. Eu vejo uma sala de cirurgia. E aí eu vejo esses ETs, que são esguios, né? E eles estão lá. E eu vejo só um mais claro, assim, mais definido, né? Os outros eu não via bem, mas eles estavam esperando a Lani para colocar metais nela. Então, percebe, né? Linguisticamente, né? A narrativa se compôs dessa informação e que eu intuí que provavelmente era por aí a intenção desses seres que estavam influenciando provavelmente a equipe médica, certo? Porque a ressalva que eu trago quando esses seres aparecem é que esses aliens, né, principalmente com essa formatação que a gente tem, os Greys, eles são seres, sim, malignos, nesse aspecto espiritual, nesse aspecto do inconsciente, nesse aspecto do universo, e que nos influenciam ou nos conectam a demônios, a crenças, a forças, energias negativas que vêm para nos perturbar, desequilibrar e destruir. Existem seres multidimensionais que são do bem, que nos ajudam nessa luta? Sim, mas eles não têm essa configuração de acordo com a minha egrégora, né? Essa configuração, por exemplo, é representada por essa imagem. Essa imagem, ela remete muito aos Greys, a esses alienígenas que são parte da nossa composição psíquica interna e espiritual e que esses sim nos prejudicam, certo? E eles apareceram aqui. Então essa cirurgia, essa demanda da Lani tinha uma razão de ser, tinha algo na polaridade negativa que estava a perturbando, certo? E esse ET que eu vejo, então, ele está mexendo em ferramentas de cirurgia, parecem bisturis. Ele olha para uma tela no alto e vê a Lani no hospital na Terra. E eu não consigo enxergar bem ela na tela, né? Mas eu vejo o cabelo e o rosto dela e um lençol branco. Ela está dormindo. O ser desliga a tela e vai para uma enorme sala de reuniões. E lá nessa sala de reuniões, né, ele vai encontrar esse grupo de extraterrestres, né, esses seres bem feinhos aí que você está vendo, que eu selecionei todas essas imagens da rede de internet, então, e realmente esses seres são representações no nosso imaginário coletivo de seres que dentro de uma perspectiva psíquica e espiritual não são do bem, certo? Eles nos conectam energias, a crenças, pensamentos, palavras, a forças malignas e nos trazem, sim, coisas ruins. Bom, então, continuando a narrativa, o ser desliga a tela e vai para uma enorme sala de reuniões conversar sobre o caso. E existe uma mesa, e ela por si só é uma tela. A Lani e todos os seus pontos no corpo, células, átomos, tudo está sendo analisado. Então, perceba, esses seres, eles nessa leitura de registro, e em algumas outras também, eles sempre aparecem associados à tecnologia, né? São seres que sim vibram malignamente, não são seres que trazem boas coisas para o ser humano, mas eles têm inteligência e uma tecnologia, né? Que eles utilizam para
justamente desempenhar a função que eles têm que desempenhar no universo. É interessante saber isso. E eles estudam, então, né, o caso, o corpo, as células da Lani, mas olha que interessante, eles estudam sem saber se terão permissão de tocar nela. Aí que vem o nosso grande alívio, ou seja, existe uma permissão de um ser, de uma entidade, uma força universal maior que permite ou não que isso aconteça, né? Que eu achei fantástico, a gente sabe quem poderia ser esse ser e quais são os seres atrelados a esse ser que nos ajudam, que nos protegem, né? Para que esses seres sejam impedidos nas suas malignidades mirabolantes, digamos assim. E aí eu pergunto para os senhores dos registros, certo? O que eu devo fazer? E eles me dizem que eu devo desligar a tela da mesa. E aí os senhores dos registros me dizem, eles querem dar uma de Deus, mas o Criador é que sabe o que fará com ela. Que legal isso aqui, né? E eu lembro da minha capa de invisibilidade, né? Que é uma coisa que a gente recebe na formação para aprender a utilizar dentro das leituras de registros acásticos, né? Eu me lembro dessa capa, achei que seria adequado usar nesse momento. E eu entro na sala utilizando essa capa de invisibilidade. E uns ETs estão de costas. E eu coloco um adesivo com um circuito debaixo da mesa e a imagem enorme da Lani some. Eles não percebem e continuam conversando e olhando para fora do local onde estão. E aí eu me questiono, né? O que mais eu devo fazer? E aí os senhores dos registros me dizem, saia daí. E aí eu me jogo no universo. E quando eu me jogo no universo, eu começo a descer e eu entro na Terra, né? E aí nisso aparece um paraquedas em mim, assim, né? E eu desço num grande porto, assim, com uma estrela do Capitão América no chão, né? Como se fosse uma área de pouso e tinha essa estrela do Capitão América que era o local que eu deveria pousar. E eu desço em posição estratégica, assim como nos filmes de aventura, né? Então, nosso imaginário é muito permeado disso, da nossa primeira infância, adolescência, até fase adulta, a gente vê esses filmes, né? E essa coisa de Hollywood está internalizado no nosso psiquismo e pode ser utilizado como uma linguagem simbólica para a gente entender o que está acontecendo nessa dimensão espiritual, certo? Achei bem legal, porque tipicamente parecido com esse nosso imaginário da primeira infância, né, dessas histórias de Netuno que ele cria no cinema para nos passar mensagens, certo? E aí eu desço em posição estratégica, como nos filmes, né, eu já falei, e uma equipe de amigos com roupas de couro vem me resgatar, tipicamente filme, né? Eu vejo no passado, aí eu vejo, né, nessa próxima cena, um enorme incenso que elimina uma fumaça que é para afastar os ETs. E aí me vem a informação de que eles não gostam do cheiro de eucalipto. A fumaça, que coloquei uma imagem dos eucaliptos, né? Então, a princípio, esse cheiro de eucalipto é um cheiro que esses ETs não gostam. A fumaça desse grande incenso na terra ia afastá-los por alguns dias. A Lani deve se recuperar agora. Vi que seres dos raios da cura, aí sim, né? Os raios da cura e os raios violeta, esses seres que pertencem a esses raios que a gente, pelo nosso imaginário, ou que a gente pode materializar em termos de imagens, para a gente entender o que está acontecendo no espiritual e no psiquismo, são essas imagens, mas a gente não sabe se é de fato isso, mas é como a gente materializa essa ideia, certo? Mas esses seres, eles estão com ela nesse processo, e os ETs não terão a chance de se meter como queriam dessa vez. Eles queriam metalizar ela, mas não conseguirão. Fantástico, né? E quem assinou o final, né,
desta leitura foram os ursinhos carinhosos. Eu até tinha colocado aqui no último slide a fotinha dos ursinhos carinhosos, né, com todos eles, porque os ursinhos carinhosos, eles representam, né, cada um, como os 7 anões da Branca de Neve, representam emoções, certo? E esses ursinhos carinhosos foram os seres que assinaram a minha leitura na época. Como eu já falei, normalmente eu recebo uma assinatura quando eu finalizo, né? E eu acredito que essa assinatura, muito a ver com os ursinhos carinhosos, me dizem que alguns ranços, alguns sentimentos da Lani, originados, né, como crenças na primeira infância, poderiam estar atrapalhando ela, fazendo com que ela ressoasse uma energia ruim que esses seres, então, malignos vêm se alimentar disso e nos conectam a forças mais negativas ainda, né, a ponto de desequilibrar, destruir e desconfigurar, né, o corpo, ou no caso aqui a coluna dela, certo? Então, que pena que desconfigurou aqui quando eu carreguei no Canva, mas eu tinha colocado umas imagens bem legais dos ursinhos carinhosos. E intuitivamente me foi revelado que realmente o ursinho carinhoso que estava atrapalhando e conectando ela a essa dor na coluna, esse problema na coluna, era o Grumpy Bear, que é o rabugento, que é o mal disposto, que é aquele ursinho que representa esse sentimento na pessoa de frustração, insatisfação, rabugento, sabe a pessoa rabugenta, né? Que tá muito enrijecida nesse sentimento de ser rabugento, de mal disposto, insatisfeito com a vida, só vê o lado negativo da vida, e isso é alimentado, isso chama esses seres, né, espirituais malignos, esses alienígenas, mas ainda bem que existe uma fumaça de incenso de eucalipto que dá uma amenizada e expulsa essas energias, e também essa equipe maravilhosa aqui, né, que são os seres de luz, aqui representados pelo raio da cura, né, o raio verde, o raio da cura, o arcanjo Rafael, e aqui nós teríamos o raio violeta com Saint Germain e tal, toda a representação de transmutação, né, ou seja, essas imagens dizem, materializam que realmente precisava ver uma cura, precisava ver uma limpeza na vida da Lani, né? Então, ela tinha que limpar. Começa, de repente, com uma fumacinha, né? Uma oração, uma meditação, uma conexão com o alto por meio do eucalipto, que é essa força da natureza, se conectar mais a essa força da natureza, da origem dela de uma forma não poluída, e para depois acessar essas forças maiores para poder limpar. Aqui, nesse caso, graças a Deus, Deus se meteu, né? Na questão kármica dela, alguma coisa fez com que Deus amenizasse e que ela não precisasse ser metalizada. Mas passou na inteligência maligna desses ETs essa hipótese de colocar um metal nela, certo? Então, eu vou passar aqui para o final, o último slide, deu uma desconfigurada, realmente esse slide aqui não é a capa, esse slide aqui era para a posição dos ursinhos carinhosos, mas desconfigurou. Não sei o que acontece nesse Canva. E aqui sim, o slide final de obrigada pela atenção, que é a Márcia Juliana do canal Rosa do Sara. Espero que tenham gostado dessa leitura, uma leitura que está recheada de símbolos, né? Numa possível conversa, num setting analítico ou numa consulta, a gente pode explorar mais esses símbolos, né? Ver como isso interage na vida da pessoa. E a pessoa também, por si só, pode pesquisar e descobrir coisas sobre o seu psiquismo, sobre a sua primeira infância, coisas que são, né, ocultas e que vão ser externadas e compreendidas, relidas, para que essa energia, uma vez rígida, impregnada, se dissolva, né? Mas existe caminho, existe um eucalipto, existe uma fumaça de eucalipto, existe uma egrégora do bem, da cura, da transformação, e existe a própria pessoa que quer isso
e que está buscando e que tem uma equipe de apoio, que acessou aqui a galera do curso pedindo um consolo, uma orientação por meio dos registros acásticos. Então é uma força maior, né? Uma força divina e bondosa maior que ajuda as pessoas, sim, mas estamos em constante provação, né? Nessa luta entre o bem e o mal. E nesse caso aqui, acho que tudo deu certo. Tudo indica que deu certo essa cirurgia e eles não conseguiram metalizar a coluna dela. Espero que tenham gostado, pessoal. Reforço aí. Curte meu vídeo, se inscreve no meu canal, compartilha, comenta. E se quiser que eu faça uma leitura para você, você me manda um e-mail, certo? A princípio, não coloquei no meu carro-chefe essa disponibilidade, mas se você quiser conhecer a minha forma de ler e de conectar com registros acásticos, me manda um e-mail, certo? Abraço a todos, nos vemos.